No final do volume 14 de Overlord, já foi mais do que previsto que o Ainz ia para o reino dos Elfos Negros. Só que algumas das coisas aí acabaram impedindo ele de chegar lá, de ir para lá. Vulgo a guerra que estava rolando entre os Elfos e a Teocracia Slane. O Ainz então resolveu ajudar os Elfos a saírem de lá. Por quê? Porque nesse momento aí, ele não tinha nenhuma necessidade de entrar em um conflito muito grande, né? Em vista do que ele já tinha acabado de fazer com o reino Restiz. Então, no caso, a gente já vai matar essa tua curiosidade aqui de cara, essa tua ansiedade de saber o que rolou na cabeça do nosso caveirão e o que estava acontecendo no início desse volume 15 aí. Pegou a pipoca, se aconchega na cadeira e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Chegou finalmente pra gente o momento da gente começar a conversar sobre o volume 15 de Overlord. Atualmente ele já tá todo traduzido pro inglês, porque pro português vai demorar que só o cão pra ele vir pra cá, né? A gente sabe que tudo pra vir pro português demora pra caramba. Mas ainda assim, a gente vai trazendo aqui pra você de primeira mão tudo que tá rolando, tudo que vai acontecendo, principalmente nesse iniciozinho agora, né? Que vai ter muita coisa pra gente poder falar e não pode faltar nada, inclusive o teu like não vai faltar nesse vídeo aqui, né? Capricha nesse like aí, mano, pra gente conquistar ainda mais gente, né? Trazer mais ainda a galera que gosta de Overlord pra expandir esse mundo gigantesco, cara. Você é brabo demais, mano. Obrigado sempre por essa força que vocês dão aqui no canal. É, mano, simplesmente incrível. Tamo junto e vamos que vamos. Pra gente começar então a falar sobre o Ainz salvar os elfos, né? Nada mais justo do que a gente entender essa guerra que tava rolando. A guerra entre a Teocracia e o Reino dos Elfos foi uma guerra que foi incitada por todos os crimes do Rei Elfo Decém no passado. O Reino Feiticeiro também chegou a se envolver um pouquinho aí na fase final dessa guerra, ajudando inadvertidamente a Teocracia, embora não tivesse nenhuma aliança oficial entre eles. Originalmente, a Teocracia e os Elfos tinham um relacionamento cooperativo positivo há muito tempo atrás, lá nos antepassados gerais, né, que a gente está falando. Só que o problema é que a relação entre essas duas nações acabou sendo quebrada pelo próprio Rei Elfo, quando ele enganou a mulher que era conhecida como Trunfo das Escrituras Negras, lá da Teocracia. Ela era basicamente a unidade de combate de nível herói, tá ligado? Era mais forte da Teocracia. Só que o Rei Elfo foi lá, capturou ela, e quando ele capturou com sucesso, ele acorrentou e abusou dela. Ele queria seguir sua ambição de criar um sucessor para si que seja um indivíduo muito poderoso. Sacou? Eventualmente, engravidando essa mulher com sucesso, ele foi lá e teve um filho, que até então era intitulado como Azeshi, né? Ela mudou de nome. Agora ela é chamada de Antilene, ou Antilene, né? Eu não sei como é que vai ser lido isso daí na novela, mas eu vou falar Antilene porque eu sou daqui, mano. Brasil é Antilene, sacou? Então ele proclamou a Antilene que era filho dele de direito, era uma primogênita de fato, exclusiva dele, tá? E sempre acreditou que a Teocracia devia respeitosamente entregar a filha de volta para ele desde o dia em que ela nasceu. Depois que o seu país então cai em ruínas, ele considerou a ideia de invadir a Teocracia pessoalmente, né? Com a intenção de recuperar a criança perdida que foi roubada pela Teocracia de volta. Ele passou inclusive a justificar a sua ação agressiva sempre por causa dela, observando que seu filho, interracial, compartilhava a linhagem de si mesmo e do Ainz da Teocracia. Então, percebendo o quão potencialmente poderosa a Antilene era, mano, podia tornar a sua outra prole muito mais roubada. O Rei Elfo planejava produzir um exército inteiro de crianças e abrangessem o Novo Mundo para o seu próprio domínio. Só que é aquilo, cara, antes que a mulher Wise das Escrituras pudesse dar luz, ela foi resgatada e recuperada com sucesso pelas Escrituras Negras e desenvolvida na própria Teocracia. Eventualmente, a mulher deu à luz o seu filho na terra natal. No entanto, devido ao desejo da Teocracia de monopolizar os God Kings, que para quem não sabe, mais uma vez, os God Kings são os descendentes dos deuses, né? Porque o Rei Elfo era descendente dos deuses, e a Teocracia também tem uma certa descendência. Então, basicamente, um God King viria de qualquer forma, que é a própria Antilene, né? Ou Zeshi. Mas os militares, provavelmente devido a isso, ao imenso potencial dela, fizeram com que viram que ela era um híbrido entre dois seres incrivelmente poderosos, e, cara, tiraram ela da mãe durante a sua infância para poder treinar ela, desenvolver os poderes potenciais de combate como a geração passada dos cardeais. Cara, basicamente, eles fizeram com que ela passasse a assumir o papel de figuras potenciais para uma criança impressionável dentro do reino. Eventualmente, devido à sua poderosa linhagem, a criança cresceu e se tornou um parente mais forte da Teocracia, substituindo inclusive com sucesso e até melhor a sua própria mãe, como novo Ainz
das escrituras negras, né, na nação humana. E através dessa sua insistência e desejo de se vingar, né, não da sua mãe, se vingar do Rei Elfo pelo que ele fez com a sua mãe, devido a ela ter sido criada para desenvolver uma personalidade vingativa e viciosa pela geração anterior dos cardeais, a Aqshy, né, a Antilian, acabou crescendo com sucesso e fazendo com que os superiores da teocracia de agora começassem a travar uma guerra de retaliação contra o país dos elfos. Ela queria basicamente voltar com a transgressão do rei pela sua mãe e reunir de novo a honra dela, porque a mãe dela praticamente tinha perdido a honra depois de ter sido, né, abusada ali, forçada a fazer coisas que não queria. A teocracia então conseguiu construir uma base mais avançada ali em Crescent Lake, a sede da capital dos elfos. E de acordo com o plano, a capital devia ter sido totalmente destruída em alguns anos, mas esse plano estava saindo lentamente do roteiro. Eles estavam meio que combinando a perda de muitos membros das escrituras negras. O roubo da coroa da sabedoria e também o surgimento dos reinos feiticeiros foram algumas coisas que começaram a atrapalhar esse plano aí. Estimou-se que a teocracia levava mais ou menos 10 anos, inclusive, para recuperar toda a sua força. E alguns dos membros dos 6 cardeais queriam pedir para acabar com a guerra. Só que, mano, não tinha como, né? A maioria já tinha acreditado que já tinha sido sangue derramado o suficiente para resolver isso de uma forma pacífica, tipo, acabar a Guerra do Mada. Os cardeais ficaram totalmente presos nessa situação porque os seus antecessores, que criaram a sua filha do seu antigo trunfo, trouxeram ela para se vingar da sua mãe. Então, cara, tinha sim uma diferença distinta grande de poder entre a teocracia e o reino da nação élfica. Seja por quantidade de itens mágicos, que a gente sabe que a teocracia tem itens mundiais, na sua própria habilidade de suas tropas, ou então nos recursos que eles podiam alocar. Todas as suas táticas, tudo era melhor pro lado da teocracia. A única razão pelo qual os elfos ainda podiam se manter na linha diante do poder avassalador da teocracia era de fato devido às táticas de guerrilha que eles sempre tiveram. Para quem não sabe, elfos, dentre os MMOs e RPGs no geral, são ótimos guerreiros. Literalmente eles são únicos no campo de batalha, tanto que eles superavam a teocracia nesse ponto. O fato da teocracia temer perder muitas tropas e monstros era justamente por causa da grande floresta de Yevasha. E os elfos, mais uma vez, tinham conhecimento devastador e sabiam se manipular e movimentar dentro dessa floresta, trazendo a teocracia para armadilhas, fazendo outras coisas desse tipo. Assim, os elfos retardavam o avanço deles sempre. No entanto, a vantagem dos elfos sobre a nação adversária estava começando a se diminuir cada vez mais. Com a teocracia principalmente andando aí com a construção do campo mais próximo da capital, estimava-se que eles poderiam atacar a capital real nos próximos anos. Seria alguma coisa tão próxima de acontecer. Só que a teocracia, cara, tinha recentemente cometido a escritura do Holocausto, que geralmente era comprometida com toda a defesa da nação natal na briga. Sendo especialista em assassinato, guerrilha e contra-terrorismo, o avanço da teocracia começou a aumentar muito, imensamente a partir disso aí. E a ameaça iminente dessa invasão pela teocracia foi ignorada pelo Rei Elfo. O cara não estava nem aí, ele se recusou a se comprometer com qualquer um dos que tenha o seu imenso poder de derrotar os invasores e foi mais dedicado à própria devassidão que ele estava tendo lá dentro. Os templos que o exército da teocracia construíram continuaram ali a criar estradas de tijolos que levariam a linha de frente até o seu próprio território. Mas ainda assim o Rei Elfo parecia que estava com a venda na cara, mano, que não estava vendo isso acontecer. O que a teocracia estava fazendo foi feito para ajudar as tropas dela com muito mais facilidade, para que eles apenas consigam viajar de uma linha reta ali, longe da vegetação e dos grandes mares e árvores. Essa está continuamente sendo construída na direção da estrada que parece ser voltada para a capital élfica. A principal força da teocracia é de 40 mil soldados que estavam marchando pela floresta, embora tivessem sido meio que paralisados aí por um único arqueiro elfo. Único arqueiro elfo. Em vez de fazer o desvio que eles tinham que fazer, só que isso acabaria custando a perda moral deles, né, de desviar de um único elfo. Então o exército sacrificou 1000 soldados para distrair o arqueiro élfico, então enviou uma equipe de 4 pessoas pertencentes às escrituras do Holocausto para poder assassinar essa garota aí. A equipe liderada por Showen, que era o vice-capitão das escrituras do Holocausto, convergiu para a localização do elfo e também, né, conseguiu, sob o manto de magia, através da invisibilidade e silêncio, chegar por trás dela de boa. Depois de um tempo desconhecido, a equipe ficou esperando para reunir as informações sobre aonde ela estava, sobre o que o elfo estava fazendo e aonde que tinha detectado um avanço de um grupo muito forte do exército da teocracia se aproximando por trás. Esses soldados foram sacrifícios diretos para permitir que a equipe ocultasse as escrituras do Holocausto, avaliasse a força do elfo, e a garota começou a entalhar e atirar flechas como nunca atirou. Mano, passou pelas árvores antes de espalhar em vários projetos. Ela realmente era excepcional, mas não era forte o suficiente para lidar com 40 mil soldados. Os soldados ficaram feridos, mas ainda vivos. Só que eles ficaram confusos com a origem e a trajetória das flechas porque, como a gente falou, a movimentação dos elfos são muito boas nessa floresta.
Tendo perdido o espírito de luta, muitos deles optaram por se espalhar nessa floresta para poder escapar dos ataques então. E deu certo ali. Ao ouvir os soldados que morreram dolorosamente, o Shōen aprendeu, né, com todas as suas mortes, que o elfo não podia matar um soldado comum em um único ataque. Dito isso, ela simplesmente não era uma heroína, porque um herói podia matar todos aqueles soldados regularmente num único ataque. O vice-capitão, tendo confirmado isso então, estava confiante de que a sua equipe poderia derrotar essa garota. Assim, o Shōen usou várias das suas classes diferentes, como o Devoto Arcano e o Adepto de Surshana, para poder fortalecer os seus feitiços para acessar a magia da Tríplice, e usou a magia maximizada, silenciosa flecha mágica que ele tinha. Então ele dissipou toda a sua invisibilidade para poder lançar uma barragem total de 12 flechas mágicas nessa garota aí, que foram seguidas por mais de 100 flechas dos seus subordinados. Então as flechas conseguiram atingir ela e perfurar o corpo até que ela desmaiou. Ou seja, não tinha mais como. O Shōen então se aproximou do seu cadáver para confirmar sua morte do elfo. E embora ele quisesse cuspir no elfo, tá ligado? Literal, ele queria dar um cuspidão no elfo pela morte dos seus compatriotas, o vice-capitão escolheu priorizar a coleta dos equipamentos que ela possuía, porque ele acreditava que os equipamentos eram poderosos o suficiente, inclusive, para estar na mão dos elfos. Antes que pudesse trazer, então, fazer isso, ele foi interrompido por um intruso inesperado, o Rei Elfo de Descent, que, mano, o cara simplesmente apareceu lá do nada. Até que, enfim, né, deixou de ser aquele maluco que tava, ó, não conseguia olhar pros lados, só olhava pra frente, pro dele, tá ligado? Foi lá e viu a presença dele. Cara, ele era o inimigo mais deplorável, mais odiado, o pior inimigo da Teocracia Slane. Então a equipe que tava lá, mano, se pôs em prontidão pra lutar contra ele. Lógico que a gente sabe que ele não deveria estar nessa área aí, como o próprio rei. Mas o Rei Elfo revelou que a garota que foi assassinada era sua filha. Pois é, uma das filhas que ele teve no passado, porque ele teve filho com várias mulheres, com a esperança do filho herdar os poderes dele. O assassinato da Rug foi o que deixou a gota d'água para o Rei Elfo. Embora enfurecido pela sua morte em relação aos humanos, o elfo também estava bolado das ideias porque a filha dele era muito fraca. Onde já se viu isso, né? Mas a sua aparição na área aparentemente foi para evitar apenas que os humanos coletassem esses equipamentos, que eram fortes, que ele emprestou para a garota. Shōen, não tendo como escapar, ele usou o Fly devido ao esgotamento da sua mana, percebendo que não tinha chance de vitória contra o rei. Obviamente ele não tinha, então ele relançou a magia de ocultação em si mesmo para poder fugir na direção às árvores. Ajudou pouco, porque o Rei Elfo ainda podia detectar ele através da sua visão extraordinária. Elfos têm essa habilidade de visão absurda, né? Principalmente o Rei Elfo. Descer então, embora acreditasse que era inútil matar os membros da escritura do Holocausto, ele decidiu se entregar à batalha aí. Então, por convocação de um elemental que ele chamava de Behemoth, que era um poderoso espírito elemental numa encarnação da Terra, ele deixou o cara lá lutando. Uma vez que esse espírito se manifestou, ele ordenou que o elemental matasse os humanos. Shōen, entendendo que ele não tinha escolha, decidiu ganhar tempo para sua equipe conseguir recuar e escapar à Teocracia. E depois de dissipar a sua ocultação e dar a eles as ordens para se dispersarem, o vice-capitão confrontou o Rei Elfo, que foi apoiado por sua invocação invencível. Então, basicamente, o vice-capitão ainda incitou para o Rei Elfo atacar ele, colocando uma muralha de pedra entre eles. Só que a barreira só durou alguns segundos, porque foi quebrada com um único golpe do punho do Behemoth, cara. O cara era muito forte. O Shōen, vendo que esse era o fim dele, então ele aceitou o seu destino. Todo mundo já tinha fugido também, então, satisfeito pela sua equipe ter escapado com sucesso, ele foi lá e foi transformado em polpa. Literalmente virou suquinho de ketchup, né? Porque foi amassado rapidão ali com um único ataque só. Depois que acabou isso então, o Rei Elfo retornou para o seu palácio. Ele pediu para o próprio Behemoth levar ele de volta ao palácio tranquilamente. Já acabou com o problema lá na floresta, tá tudo suave, né? Mas enquanto isso, a gente tem a Antilene, que estava lá descansando no seu quarto, sonhando com uma lembrança distante da sua juventude, quando a sua mãe, Fane, treinava ela durante até a sua morte, né? E o sonho que ela estava tendo, ela lembrava também da sua tia, a Nazaire, que sempre tentava defender a Antilene das ações indiferentes da sua própria mãe. Mais tarde, ela acordou do seu sonho e foi flagrada pela 11ª sede da Escritura Negra, que transmitiu para ela a mensagem para ela se preparar para uma missão no País dos Elfos. O plano de evacuação do Ainz nesse meio tempo também começou. Era um plano de evacuação dos Elfos do Reino Feiticeiro, que foi uma operação humanitária conduzida pelo Rei Feiticeiro para poder evacuar os habitantes do País dos Elfos, né, meio que no conflito que estava acontecendo.
Só que depois da conquista do reino Restise pelo reino feiticeiro, o Ainz temia o aumento da carga de trabalho que isso traria para ele. Assim, ele elaborou um plano para poder tirar algumas férias para ir para o país dos elfos, sob o pretexto de colocar ali a sua nação em um exercício de prática, digamos assim, caso ele desaparecesse, né? O Ainz já tava pensando em ficar de boa ali, o cara não queria trabalhar não, sacou? Ele também queria trazer os guardiões do sexto andar, que eram a Aura e o Maré, porque tava esperando que os dois tinham a intenção, né, de fato, de fazer os dois se ajudarem no desenvolvimento junto com outros elfos. Só que, galera, ele também teve que fazer as pesquisas sobre o país dos elfos. E quando ele soube que a nação estava atualmente em guerra com a teocracia Slane, não querendo iniciar um outro conflito tão longo, né, como a gente falou, depois que ele já tinha feito com o Restise, o monarca então alterou um pouquinho dos seus planos. O Ainz fez o seguinte: se ele não podia levar os gêmeos até o resto da sua espécie, ele traria o resto da sua espécie para os gêmeos. E meio que foi lá para resgatar realmente alguns elfos que ficaram junto com eles. Só que, como consequência desses atos todos que estavam acontecendo, depois do conflito com as escrituras do Holocausto, o Decen, que era o rei elfo que a gente falou, voltou, né? Tinha voltado para a capital élfica para retornar para o seu castelo. Lá ele foi confrontado por Miyugi e exigiu saber aonde estava Rug, a garota que foi assassinada. Demorou um pouco para o rei elfo lembrar quem ela era, né? Mas ele de fato soube que ela estava se referindo à própria filha. Ela era uma empregada que teve filha com o rei elfo, só que a filha foi pro meio da batalha e acabou morrendo. Então ele meio que começou a pensar no fracasso que ele largou na floresta. A filha dele era basicamente um fracasso para ele. No entanto, vendo que ele veio sozinho, a Miyugi entendeu que a sua filha estava morta, o que o rei confirmou como uma indiferença total. Alheio à dor dela, então, Decen disse para ela para ir para os seus aposentos, porque ele ia poder dar a ela outra chance de dar à luz a uma criação fracassada, ou seja, ter um outro filho que para ele não seria nada, irmão. Na verdade, pedindo que ela inclusive produzisse outro filho junto com ele. Quando Decen colocou seu equipamento de volta na tesouraria e esperou nos seus aposentos, ele foi informado pelo criado de que a Miyugi tinha se matado pro lado da sacada, mano. Porque, mano, ele se surpreendeu nesse momento, mas não pela morte dela, mas sim pelo fato dela ter morrido caindo de uma altura pequena. Meu Deus do céu. Esse é o pior cara que você vai ouvir falar na história de Overclock. Por isso que eu falo que o Ainz tem que dar uma surra nele mesmo, mano. Tira! E olha só, ele foi incapaz de ver que ela se levou ao suicídio. Ele não pensou nisso de cara, não. Ele acreditava que ela tinha sido assassinada por alguém que estava invejando ela pela sua posição em conseguir passar a noite na cama do rei elfo. Olha só, velho. Olha só as ideias. Embora ele tenha chegado então, depois disso, né, à conclusão iludida de que a Miyugi se matou como uma forma de pedido de desculpas por dar à luz a uma criança sem valor nenhuma, pelo qual ele até proclamou perdoar ela, né, as coisas começaram a mudar. Por isso ele acabou dando a Miyugi um enterro adequado para o seu servo. Nossa, velho, na moral, eu fico com ódio desse cara só de ouvir essas histórias, mano. Era basicamente como se nada tivesse acontecido para ele. O Decen então ordenou para o seu servo para que enviasse as suas filhas e esposas para os seus aposentos. Enquanto isso, as tropas da escritura do Holocausto que conseguiram escapar relatavam aos seus superiores sobre toda a situação que estava acontecendo na floresta. Isso leva à decisão de permitir que a Antilene, agora a Zexi, né, para quem conhece mais, quem é mais parceiro, finalmente saísse das fronteiras do país e confrontasse o Rei dos Elfos diretamente para sua antecipação. Finalmente, ela poderia ter a vingança que ela tanto quis e tanto estava esperando contra o seu próprio pai. E segundo alguns spoilers aí do volume 16, parece que o Ainz deu essa mãozinha aí no meio, né, para poder ajudar a teocracia nesse fato. Na verdade, ele ficou meio que imparcial, né? Tanto ajudou como prejudicou os dois lados de qualquer forma. Nosso rei feiticeiro só tira proveito para ele, é claro. O cara é brabo. Mas enfim, eu acho que rolou um salto muito evolutivo, né? Uma evolução gigantesca nesses dois últimos volumes lançados, que são basicamente a mesma história, só que dividida em duas, porque ia ficar muito grande se fosse um volume só. Então eles trouxeram pra gente tudo que já vinha sendo falado do Reino dos Elfos nos outros volumes. O Reino dos Elfos também teve uma ênfase de fato em Maré e Aura, que a gente já queria, muita gente estava querendo essa ênfase. E também, uma das maiores dúvidas da galera toda, Zexi Zetsume, que agora, né, Antilene, ou Antilene, que mudou o nome, enfim. Pra mim, foi maravilhoso demais. Tudo que aconteceu e ainda vai acontecer vai ser muito bom. Mas e você? Tá curtindo esse início de volume? Tá curtindo esse arco do Reino dos Elfos?
A gente não comentou ainda sobre muitas coisas de como o Ainz foi pra lá, mas ele vai pra lá no futuro sim. E eu quero muito continuar cobrindo isso aqui com vocês e trazendo essas informações minuciosas assim, ó, pontinho por pontinho pra cada um de vocês aqui, cara. Então, você não pode deixar de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, né? Só assim, dessa forma, você recebe as notificações, vai saber quando tem vídeo de Overlord e, cara, tu vai cair junto com a gente aqui. Eu prometo que o negócio vai ficar insano, meu parceiro, insano. Overlord promete demais. Tamo junto sempre então, galera. Obrigado pela força, um forte abraço e até a próxima. Valeu!